1, e nós vamos ler os primeiros 9 versos desse texto, desse capítulo. Obrigado. E Josué, um homem de Deus, um jovem Josué, e agora nesse momento do texto já não é mais tão jovem assim. Josué, que ficou famoso, tenho certeza que você, em alguma época da tua vida, você deve ter cantado a música Vem com Josué lutar em Jericó. Todo mundo já cantou essa música? Essa música é sensacional, faz parte da minha infância. E sabe que essa questão, irmão, desses corinhos, né, era chamado de corinho, e me ajudou tanto quando eu era adolescente, criança, eu ficava na dúvida, né? E eu lembrava da música, quem fez, né? Qual personagem bíblico que orou e as muralhas caíram, bem, enfim, aí você lembrava da canção, e era tão bom, glória a Deus mesmo. Josué 1 vai dizer assim, então: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, como prometi a Moisés. Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Jesus, obrigado pela tua palavra, ministra ela aos nossos corações, e da mesma forma, Pai, que o Senhor falou comigo, fala com meus irmãos nesse momento, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fortalecendo, que o teu Espírito Santo esteja orientando, que, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem impedir a tua palavra, eu repreendo no teu nome, toda distração eu repreendo no teu nome, e eu oro a ti, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja visitando no nosso mais íntimo. A tua palavra afirma que a própria palavra, a tua palavra, Pai, ela se aprofunda no nosso mais íntimo, e ela produz vida e transformação, e eu te peço que assim venha acontecer nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Você já disse feliz ano novo para o teu irmão? Fala agora, irmão, feliz ano novo, irmão. Talvez você tenha falado via WhatsApp, mas que agora você pode falar aí pessoalmente. Estamos nos primeiros dias aí de 2023, glória a Deus. E iniciamos já o ano de uma forma aí diferente, glória a Deus, um novo espaço aqui, inclusive, né? Primeiro ano que a gente inicia já com o nosso espaço, com o nosso cantinho, com esse espaço que o Senhor nos deu para ser a nossa igreja. Não é todo o começo do ano, mas esse ano, irmãos, o começo dele trouxe uma novidade.
trouxe algo de diferente, porque juntamente com o iniciar do ano, inicia-se também um novo governo. Não é todo ano que isso ocorre, mas nesse ano está acontecendo isso. Então você deve estar vendo os noticiários, reunião para tudo que é lado e planejamento para tudo que é lado. E existem as expectativas de ver como vai ser então esse novo governo. E da mesma forma, nós também iniciamos o ano com muitas expectativas. Isso é bem interessante, porque mudou o calendário. É como se zerasse a própria vida e a gente falasse: em 2023 agora vai dar certo. Agora a minha vida vai ser diferente. Aquilo que eu tenho por sonho, por projeto, eu vou colocar em prática. Você já deu uma olhadinha na sua gaveta, tirou lá aquilo que você anotou em algum lugar e falou: nesse ano eu estou me comprometendo que eu vou cumprir isso. Talvez lá na virada, talvez você tenha dito: olha, esse ano eu vou fazer tal coisa. Se eu não fizer, pode cobrar de mim. Que Deus seja com a tua alma, na verdade, porque às vezes a gente faz promessa que é uma maravilha. Às vezes você já fez alguma oração perigosa, né? Deus, esse ano eu prometo, eu vou orar todos os dias às 3 horas da manhã, e talvez você já esteja agora em desespero. No ano passado eu comecei o ano com um propósito bem bacana, e eu lembro que eu comecei com um propósito bom, principalmente depois de dias e festas. Eu falei: Deus, nesses primeiros 20 dias eu vou estar em jejum e só vou comer frutas. Já fez isso já, irmãos? Rapaz, mas dá um desespero no decorrer. Eu comecei até a pesquisar que mais era fruta, porque que falta de alimento, que desespero, irmão. Mas cumpri, foi bênção. E às vezes a gente começa o ano com muitas expectativas. Aqui está também um momento na vida de Josué, onde ele está iniciando um novo tempo na vida dele. Josué é um menino que cresceu ali, e cresceu no decorrer da vida. Ele se aproxima de Moisés e ele vira auxiliar de Moisés. Uma questão, irmãos, é ser auxiliar. Outra questão é você assumir como líder. Agora, na vida de Josué, ele vai precisar agora agir como líder do povo de Deus. Já imaginou a responsabilidade desse jovem? Então agora nesse momento, e ele não está, irmão, substituindo qualquer um. Ele está substituindo um dos maiores líderes que Israel já teve. E ele sabia disso. Ele sabia que ele estava substituindo um homem que, ao tocar o cajado, o mar abriu. Ele sabia que ele estava substituindo um homem que passava temporadas no monte orando a Deus, e quando descia, o rosto dele brilhava. Um homem da qual trouxe para os israelitas os 10 mandamentos. Ele sabia disso. Agora, você já parou para pensar, e se fosse eu e você na pele de Josué? Por isso que nesse texto vai dizer tantas vezes: não temas, porque Josué, ele é um menino, era um ser humano como eu e você, e ele entendeu muito bem qual era o chamado que Deus estava fazendo na vida dele, e agora ele precisava colocar em prática muitas coisas que ele viu Moisés fazer. Às vezes na vida, irmãos, esse plano, esse projeto, gostei muito da oração da Tamara quando ela falou: esse ano vai ser diferente, esse ano, olha, vai ser bênção. E eu espero que você esteja com essa mesma expectativa. Entretanto, todos nós sabemos o que? Para nós termos resultados diferentes esse ano, a gente também precisa fazer coisas diferentes às vezes. Às vezes vai ser necessário alguma mudança, alguma postura, alguma forma de ver diferente. A situação vai dar certo, irmão, se eu e você caminharmos com Deus. Deus tem que fazer parte do projeto. Por isso que eu citei até na oração: consagra os teus planos ao Senhor e eles darão certo. Deus tem que fazer parte da tua jornada. Agora, para você também viver
Isso que Deus de repente já está te revelando, já te prometeu, já colocou no teu coração e você tem plena certeza, isso veio de Deus. Muitas vezes é necessário um crescimento interno. Sonhar é bom, irmão, sonhar é muito bom mesmo. Aliás, um certo líder uma vez disse que tudo aquilo que existe é porque alguém sonhou. Alguém sonhou, irmãos, em algum momento. Por exemplo, esta Bíblia que está de repente na tua mão, se for em papel, alguém sonhou, poxa, vamos tirar e vamos transcrever isso, deixar registrado, alguém sonhou. Por isso que nós temos hoje desta forma. Vamos também vamos ordenar, colocar isso no mesmo conjunto onde todos os livros bíblicos estarão no só lugar. Alguém sonhou, alguém projetou, por isso que está aqui. Alguém em algum momento projetou o celular da forma que é hoje, era só um telefone. Alguém projetou, alguém sonhou com a internet, alguém sonhou com rede social, alguém sonhou, e por isso nós temos. Não andamos a pé porque alguém projetou e sonhou um carro. Em Ford, lá em 1900 e bolinha, projetou, sonhou com isso. Sonhar é bom. Tudo que existe é porque alguém sonhou. Para você chegar lá, você precisa ter sonhos. Você precisa sonhar, você precisa ter visão, você precisa. Mas muito mais somente de ter a visão e de ter o sonho, você também precisa amar os processos para você chegar lá. É muito bom porque não chegamos muitas vezes, irmãos. Nós estamos num país que tem muitos sonhos. Você vai conversar em filas e bancos, você vai conversar em lugares, muita gente tem muito projeto e muito sonho. Dentro de igrejas como essa e outras igrejas, maiores ou menores, tem muita gente sonhando, muita gente com projeto, muita gente crendo, olha, Deus me falou isso, Deus vai me usar aquilo, Deus vai realizar. Entretanto, lembre-se, tem uma parte, uma responsabilidade que é sua. É nisso que talvez nós, como brasileiros, vamos ter mais dificuldades. Nós vamos ter facilidade de sonhar, nós vamos ter dificuldades em colocar isso na prática, porque colocar na prática exige disciplina, continuidade, exige amar o processo, fazer coisas chatas. Em outras palavras, você vai precisar fazer coisas que não são tão agradáveis. Você vai precisar abandonar o sofá, vai precisar abandonar o smartphone, vai precisar abandonar o sono e vai precisar acordar talvez mais cedo, se isolar um pouco e vai precisar fazer aquilo, vai precisar colocar em prática. E é nisso que agora Josué também, ele precisou. Aqui ele está recebendo orientações do Senhor. Pode ver que a orientação não é somente uma palavra de motivação. Vai lá, Josué, que tudo vai dar certo. Deus vai descrever processos para ele, passos a serem dados, da qual se ele desse, daria certo. Da mesma forma, irmãos, na vida, se nós amarmos os processos, os passos, aquilo que é necessário ser feito, se você amar a disciplina, como a Bíblia fala, aquele que ama a disciplina é sábio, aquele que ama os processos, aquele que ama aprender, aquele que está disposto a pagar o preço, esse vai chegar lá, esse vai lá e vai conquistar em nome de Jesus. Hoje gostaria que nós falássemos um pouquinho sobre então fidelidade. Você é uma pessoa fiel a Deus, somos fiéis ao Senhor. O Senhor pode contar com a gente. Deus apareceu aqui para Josué e falou assim: Josué, filho de Nun, agora é contigo, meu filho. Agora é você que vai conduzir esse povo. A fidelidade também muitas vezes nos leva a viver essas experiências com o Senhor. Se isso não aconteceu com você, ainda vai acontecer. Deus vai te pegar em algum momento e vai dizer o teu nome, vai dizer, deixar bem claro que é com você que Ele está falando, e vai dizer assim: agora vá e viva aquilo que eu estou pedindo para você fazer. E isso é uma bênção, mas você precisa se fortalecer. O que eu tenho aprendido, irmãos, é que preciso, e eu convido vocês a fazer o mesmo, crescer as próprias raízes. Sabe que a Bíblia muitas vezes ela compara a gente como árvore, e uma boa árvore, para ela não cair com as chuvas que tem dado, inclusive, ela precisa ter raízes profundas.
Às vezes nós estamos vivendo em época que a gente precisa aprofundar a raiz. Às vezes a gente quer muito rápido, tudo rápido. Somos uma geração daquilo que tudo precisa ser muito instantâneo. Mas eu vou dizer para você, Deus não muda, Deus não mudou. Não importa se a geração quer tudo instantâneo, Ele continua calmo e paciente, como sempre foi. E Ele continua dizendo para mim e para você: calma, desenvolva a tua raiz primeiro. E a gente vê isso, irmãos, dentro da Bíblia então. E antes da gente entrar nessa parte, eu gostaria de dizer para você: tenha um coração fiel no seu pouco hoje, para que Deus te acrescenta muito amanhã. O passado de Josué, irmãos, demonstra esse coração fiel. Como o servo de Moisés foi fiel ao espiar a terra prometida e não se rebelar contra Moisés como outros fizeram. Eu e você, irmãos, veja a vida aí de Josué. Ele era um jovem, e eu gostaria aqui, pensando sobre fidelidade, imagina que Moisés chegou ali no momento, depois de peregrinar 40 anos, Moisés chega lá e fala: povo, vocês têm que visitar agora a terra prometida. Vão lá ver como que é. Aí vocês têm que separar 12 espias. Irmãos, o que você acha? Que ele pegou as pessoas piores do meio do povo ou os melhores? Quem você escolheria? Os melhores. Eu vou colocar as pessoas que andam comigo. Eu vou colocar as pessoas que creem. Eu vou colocar as pessoas que são boas. Esses homens vão me trazer relatórios dignos, relatórios verdadeiros do que essa terra é. E assim foi com Moisés. Moisés chegou ali então e falou assim: olha, vocês 12, entre eles Josué, vão lá, ver como é essa terra. E eles foram. E a Bíblia fala que 10 voltou extremamente desanimado, e somente Josué e Caleb voltou crendo. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes a gente chega ali na terra prometida, e eu sei que você já esteve nessa situação. Eu já estive diversas vezes e acredito que você também. A gente recebeu a promessa, aí chegou ali no momento onde a gente precisava acreditar na promessa. Aí a gente olha para a promessa, olha para a dificuldade, e a gente treme perante a dificuldade. Aqueles homens, eles tiveram um relatório extremamente humano. Eles não creram, eles não conseguiram crer. A nossa maior dificuldade, volto a dizer, irmãos, não é sonhar. Eu tenho sonhos, eu tenho visão. A dificuldade é crer que isso pode tornar-se possível. Não é olhar e falar: ah, Deus pode fazer. Ok, é verdade. Uma outra questão, irmãos, é olhar para isso que você está vivendo agora e dizer: eu creio que Deus vai realizar. O que Josué estava dizendo quando ele volta trazendo o relatório, e até mesmo repreendendo os amigos dele, aqueles que não creram, o que ele está dizendo quando ele volta ali para Moisés e perante o povo? Eu creio. Pessoal, se Deus mostrou, veja, é quase assim: veja o que vocês estão falando para Moisés. A terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra é maravilhosa. O Deus que abriu o mar vermelho é o Deus que nos dá a vitória. Aqueles homens não conseguiram e desanimaram todo o povo. Aqui dentro, irmãos, aqui dentro de igreja, às vezes, eu não estou nem falando da pessoa lá fora, estou falando da galera que não conhece Deus, estou falando da galera que conhece Deus. Esses homens tinham visto os milagres de Deus, não era desconhecido para eles, mas eles não conseguiram crer. Uma questão, irmãos, eu vi um milagre na vida do outro, não é? Outra questão, eu vivi um milagre na minha vida. Está na hora da gente agora, em 2023, você vê um milagre na sua vida, não é a experiência do outro. Ah, o outro ora, Deus usa. Olha, o outro isso, o outro aquilo, outro. A grande questão na vida cristã é você pegar o aplicativo chamado Instagram ou Facebook e ficar olhando o que Deus está fazendo na vida do outro. A questão, irmãos, é que Deus quer realizar na sua vida. E aqui Josué foi extremamente fiel, desde quando ele era muito novo. Agora, irmãos, preste atenção. Você precisa ser fiel e você precisa mostrar fé. Nisso que agora está iniciando o ano, talvez só espero que as suas expectativas estejam lá no alto. Se não tiver tempo também de orar, falar: Deus, tira esse desânimo.
O desânimo não vem do Senhor. O desânimo vem, sabe por quê? Às vezes as pessoas estão desanimadas, não querem fazer orações difíceis, não querem se esconder em algumas áreas da vida, porque às vezes a gente está olhando ainda com os olhos da carne, as situações que precisam ser transformadas. Os irmãos sabem que eu cresci dentro de igreja, e obviamente teve momentos na minha vida que eu também não quis fazer orações difíceis. Teve um momento da minha vida que eu dei aquela balançada e não criei da forma que deveria crer. E eu digo para você, é terrível sofrer na mão da incredulidade. É terrível você estar dentro da igreja e às vezes nos louvores você mesmo já olhar e falar: não creio, eu não consigo crer, você não consegue sentir um mover, você não consegue sentir nada. Você vem, sai do culto e a sensação é que não aconteceu nada. E eu digo para você, o problema não está na igreja, o problema não está em Deus, o problema está muitas vezes no coração, fechado nas próprias incredulidades. Hoje, nessa manhã, que você seja liberto, se esse é o teu caso, que você seja liberto em nome de Jesus, e volte a crer, volte a acreditar. Ah, mas vou correr o risco, é verdade, mas é o melhor risco que você pode ter, é você caminhar com Deus e crer, falar: Deus, eu creio. As minhas melhores jornadas daquilo que eu conquistei nesses meus 45 anos foi crendo, foi quando eu cheguei e falei: Deus, eu creio. Fazendo aí, voltando a uns 30 anos atrás, eu me lembro ainda como adolescente dentro da igreja, e eu olhava e via muitos colegas meus com tanto potencial, meninos de Deus, meninos que conheciam muito mais a Bíblia do que eu, meninos que oravam, meninos com uma vida muito mais santa. Mas, irmãos, chegou momentos da vida deles difíceis e eles não conseguiram superar, e muitos deles estão fora hoje da igreja, muitos deles enrolaram-se a vida em situações familiares, estão enrolados, distantes. Porque, irmãos, não basta somente você ter dons e ter todo o potencial que Deus te deu. É necessário agora crer, é necessário agora olhar e acreditar que Deus vai realizar. Nesse sentido, irmãos, trazendo a memória como nós precisamos amar o processo. Lembra-se da vida de Saul. Te convido esse ano, estude os livros de Samuel, Crônicas, o livro dos reis, e diz a história que Saul larga muito bem, é um menino humilde, larga muito bem, mas em alguns momentos vieram as dificuldades para Saul, afinal de contas ele era rei de um país, e quando veio as dificuldades, ele se perdeu, ele não conseguiu manter-se fiel no pouquinho dele, quando veio as dificuldades. As dificuldades que está vindo vai mostrar, revelar muito aquilo que está dentro aqui do seu coração. Mas você tem que ter um coração mais parecido com Josué e parecido, por exemplo, com Davi. Qual a grande diferença entre Saul e Davi? Davi cria. Passou por dificuldades familiares, passou por dificuldade de perseguição do sogro dele, Saul, que estava totalmente translocado, mas ele cria, ele acreditava. E da mesma forma que ele jogou a pedra e caiu Golias, e ele vence Golias, ele foi vencendo outros Golias no decorrer da vida dele. Não basta somente você ter derrotado Golias na sua adolescência, tem que derrotar esse agora que está se levantando contra você. Não foi somente um Golias e acabou, e aí Davi foi para o céu. Não, Davi teve outras dificuldades na vida, coisas que ele errou também. Ele falhou, os irmãos sabem, inclusive ele cai em adultério. Ele errou também, mas sempre ali, voltando-se para Deus. Precisamos crer e não se rebelar, a exemplo do que fizeram os amigos aqui de Josué. Eles não herdaram, não entraram na terra prometida. Quem fica na incredulidade, irmãos, os tímidos, como diz em Apocalipse, não entra no reino de Deus. Precisamos crer. Precisa se crer, precisa acreditar, precisa se mover. Não somente, crer não é somente ali uma atitude, eu creio. Não, então você tem que se mover conforme a sua fé. Portanto, seja fiel em tudo e onde você estiver, aonde você estiver, em tudo, em todas as coisas. Josué demonstrou a sua fidelidade sendo auxiliar de Moisés. Às vezes você precisa caminhar com alguém, irmãos.
os irmãos mais velhos na fé, as pessoas mais experientes. Versículo 1, ele foi auxiliar. Primeiro, irmãos, ele foi lá e serviu Moisés, para depois tornar-se líder. Seja fiel no teu pouco. Fiquei pensando quando Jesus fala isso lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Fiquei pensando, pessoal, ouvindo essa frase de Jesus e voltando para casa. Já parou para pensar que eles imaginaram que era ser fiel no pouco deles? Eles olharam talvez e pensaram assim: então eu tenho que ser fiel. Fiel em quem então? O que é meu pouco? Aquilo que Deus já colocou na tua mão. O que o Senhor já colocou na tua mão? Talvez Deus já colocou na tua mão a tua família. Todo mundo aqui faz parte de uma família. Seja fiel, sendo um bom marido, uma boa esposa, uma boa avó, um bom filho. Seja fiel no teu pouco. Talvez seja fiel no pouco, vai envolver também as tuas finanças. Tem que ser fiel. Acabamos de ter aqui o momento do dízimo e da oferta. Tem que consagrar a Deus. Tem que ser fiel também nas suas finanças. Tem que ser fiel lá no teu negócio, onde você não pode dar o jeitinho brasileiro. Eu não vou pagar imposto, porque isso é corrupção. Às vezes a gente reclama do governo, mas a corrupção, ela, acho que o termo é endêmico, se não me engano, né? Ela está no meio da sociedade. Como cristão não posso. Eu tenho que ser fiel no meu pouco. Sendo fiel no meu pouco, eu tenho que ser fiel então no meu relacionamento. Tenho que ser fiel àquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Ser fiel no teu corpo, na tua oração, no teu relacionamento com Deus, que é uma responsabilidade que Deus te deu. Você tem que ser comprometido com Deus. Você que tem que crescer, você que tem que se relacionar com Ele. Ser fiel onde você estiver e ser fiel em tudo que Deus colocar nas tuas mãos. Às vezes nós queremos já muito rápido, irmãos, as coisas, mas as coisas às vezes precisam passar por processo. Voltando aqui em Josué, se Josué não tivesse passado esse tempo com Moisés, vendo Moisés trabalhar, vendo Moisés orando, vendo Moisés como Moisés agia em meio à rebelião do povo, Josué não teria sido esse líder da forma como ele foi. Se você já leu o livro de Josué, você vai ver e vai ver nele esse homem fiel, que termina o livro dele lá no capítulo 24, dizendo para o povo: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Ele foi fiel no decorrer de todo o livro. Foi fiel na forma depois que eles invadiram a terra e da forma como ele vai dividir a terra entre as tribos. Foi fiel e termina fiel. Eu e você devemos largar sendo fiel agora e ir fiel no decorrer todo do ano e no decorrer de toda a nossa vida. Às vezes agora, irmãos, a maioria das igrejas estão fazendo jejum, estão fazendo um propósito, aí a galera tudo vai, quer um ano muito abençoado, isso é muito bom, mas quando chegar lá em julho, a tua fé tem que estar igual ou maior, tem que estar maior. Não é largar agora bem, aí daqui a pouco vem uma dificuldade, veio a dificuldade, estava tão bem, porque Deus permitiu porque você tem que criar raiz. Cada vez, irmãos, que eu olho aqui para a nossa igreja, para o nosso bairro, para as situações que eu sonho e Deus prometeu, eu sempre olho, e teve momentos, óbvio, que eu vou orar, claro, né? E para mim fica muito evidente, cria a tua raiz. Agora, como você então vai criar a raiz? Como você vai, em nome de Jesus, desenvolver isso? Você vai desenvolver isso, irmãos, muitas vezes, pequenos passos. Josué foi lá servindo, aquilo que Moisés pedia, ele fazia. Temos outro exemplo bíblico também. Você já parou para pensar também na vida de José? Deus deu sonho para o menino. O menino conta os sonhos dele na família. Ninguém entende, como se revela. Depois os irmãos começam o quê? Ele já parte para se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito? Não. Ele vai ficar ali 15, quase 20 anos, passando por dificuldade, onde ele, mesmo sendo fiel, ele está passando por dificuldade.
Talvez você já tenha pensado: poxa, eu sou tão fiel a Deus, por que eu estou passando por isso? Mas não foi assim também com José? Eu sou fiel, e eu estou passando por isso, e digo para você, eu já estive na sua pele também. Quando eu larguei, irmãos, eu comecei, e até então era tudo muito teoria na minha vida também. E aí eu conheci ali a minha esposa, e ali nós começamos a namorar. Aí passa-se um tempo, se converte, passa um tempo, a gente fica noivo, passa um tempo, a gente compra um apartamento, passa-se um tempo, a gente casa. Fora o apartamento, a gente não tinha dívidas, e ainda tinha um bom emprego no extinto banco chamado Unibanco. Eu era gerente lá no Unibanco na época. Estava me achando massa. Até que de alguma forma Deus olhou e falou: ei, mas você não tem raiz. Vamos ver se você tem raiz, jovem. E aí Deus permitiu que eu entrasse numa prova que demorou-se ali 7 anos, de uma forma bem assim dolorosa. Talvez você esteja vivendo esse tempo onde você precisa desenvolver a tua raiz. Eu fui desenvolver ali a minha raiz. Aí eu estava na igreja adorando a Deus, e aí depois, muitas vezes também com dificuldade de adorar, porque eu não entendia: Deus, eu estou fazendo tudo certo, porque a minha vida não está andando ainda. E eu demorei um tempo para entender que, olha, Deus está desenvolvendo a minha raiz, a minha perseverança. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu teria me tornado um jovem soberbo. Já tinha uma propensão lá, e teria me tornado. Mas Deus não tinha esse plano para a minha vida. Ele queria que eu passasse por um discipulado. Talvez você esteja vivendo esse tempo discipulado do Senhor. Foi assim com José. 15 anos, sofrendo, mas sofrendo com letras garrafais, para depois, lá na frente, ele tornar-se a segunda pessoa mais importante do Egito. Davi recebeu a promessa: você vai tornar-se rei, jovem. Bom seria para Davi se no outro dia ele já fosse ali, tornar-se rei, mas ele também ia tornar-se, muito possivelmente, um jovem soberbo. Deus falou: você vai tornar-se rei, amém, aleluia, glória a Deus. Saiu escrevendo salmos, mas Deus falou: olha, mas agora você vai passar por um tempo também, um tempo da qual o teu sogro vai te perseguir de uma forma injusta, um tempo que as pessoas vão se rebelar e você vai precisar se esconder em grutas, em cavernas. Qual o tempo que você está passando agora? Talvez a questão não seja agora, talvez seja um pouquinho lá na frente nesse ano, mas como você vai se comportar? Você vai fazer como Josué, permanecer fiel e vai aguardar o seu tempo chegar, mas servindo a Deus, irmãos. Nenhuma pessoa, irmãos, que pegando, agora voltando um pouquinho para o meu caso, desde minha adolescência, eu tinha chamado, Deus tinha falado que ia me usar como pastor, e eu tinha uma certeza muito grande nisso, porque Deus falou, eu tinha certeza. Agora, a questão é, tudo na vida, irmãos, tem processos. Eu não cheguei lá na igreja já, olha, Deus falou, hein, que eu vou ser pastor, saia, que agora chegou o meu momento. Não, irmãos, porque você vai servir, você vai desenvolver, você vai crescer. É necessário passar por esse tempo. Seja fiel no teu pouco, vai ser desenvolvido aquilo que Deus está querendo realizar na tua vida, enquanto você é comprometido, sendo servo de todos, como vai dizer, como Jesus fez lá em Marcos 9:35, eu vim para servir e não para ser servido. Irmãos, precisamos ter esse coração, faz parte da visão da igreja, uma igreja que venha servir a Deus, servir a comunidade. O coração de servo vai fazer toda a diferença esse ano. Estou comprometido com a tua causa, Senhor. O teu comprometimento, irmãos, a questão não sou eu, a questão é o seu comprometimento com Deus, não sou eu. A questão, se fosse comigo o seu comprometimento, você estava tranquilo, mas a questão é o teu comprometimento, aquilo que você pode entregar, é com Deus que você vai dar contas. Então, em nome de Jesus, seja fiel naquilo onde Deus está te colocando, naquilo onde você pode servir. Contando aqui para vocês também, irmãos, para inspirá-los. Quando eu e minha esposa chegamos aqui na Igreja Jardim, aqui perto,
que nós tínhamos, na verdade, no coração, irmãos, era o desejo de servir. Então a gente era realmente naquele momento, na minha opinião, resposta de muito oração, de muito pastor, resposta de oração de muito pastor, porque aonde o pastor falava, Rê, você topa? Topo. Eu não sabia direito como fazer, deixava muito claro isso para ele. Tá, mas como você acha que deve ser feito isso? Mas eu estava muito disposto, eu e minha esposa, a escrever a nossa história com Deus. Eu e você, irmãos, se você quer desenvolver esse ano um relacionamento com Deus gostoso, esteja disposto a servir. Tem um monte de desafio. Você pode dizer não. Muita gente ali na época, irmãos, colocando aquele tempo que nós chegamos ali na igreja, muita gente, muito líder, muita gente dizendo não. Você topa? Não, não quero, não, papá, não isso, não aquilo outro. Mas eu, a Evelyn, a gente tinha um desejo. Eu quero que vocês tenham esse mesmo coração em nome de Jesus. A gente tinha um desejo de querer servir a Deus. Então o pastor chegava, e eu lembro uma vez, eu não lembro muito bem o ano, mas eu sei que a Gabizinha era pequena ainda. Eu acho que a Gabi não tinha nem um ano ainda, me corrija, Evelyn. E o pastor desafiou, Rê, esta próxima semana eu quero que você venha, desafie a igreja a orar às 5 horas da manhã. E a Gabi ia, chama Bebê Conforto, né? Era Bebê Conforto, irmãos, e a gente todo dia, eu tinha a desculpa feita. Qual era a desculpa feita? Minha filha é pequena, pastor, eu vou sair de madrugada. E eu pensei, não, vou levar minha esposa também, vamos todo mundo em nome de Jesus. Talvez uma atitude de pai fosse, não, minha filha pode ficar doente. Digo para você, irmão, devido à atitude, não pega a gripe, a menina, que saúde de ferro. Por quê, irmãos? Resolveu servir a Deus. Alguns anos depois, quando a Evelyn estava grávida do Lucas, chegou lá no clube de campo, barriga enorme. Os irmãos devem lembrar, quando a Evelyn fica grávida, não é verdade? E ali tinha toda a questão, irmãos, para a gente subir a característica do bairro. O bairro tinha, ou as casas eram para cima, ou as casas eram para baixo. A Evelyn grávida, irmãos. Mas a Evelyn, em nenhum momento nós falamos assim, não vamos servir. Vamos ficar em casa, deixa primeiro a Evelyn ter o bebê, aí depois vai ter o tempo, aí depois vai ter isso, depois aquilo outro, quem sabe daqui a um ano a gente começa. Não, vamos fazer, vamos realizar. E eu gostaria, irmãos, que vocês pensassem nisso e fossem desenvolvendo esse mesmo coração. Tenha um coração fiel a Deus, mesmo diante das mudanças inesperadas da vida, pois essas mudanças testam a nossa fidelidade. Veja versículo 1 e 2, mudou a vida de Josué. Ele poderia dizer não também. Não quero, melhor não. Lembra-se da parábola onde Jesus conta, chamando pessoas para a festa, e as pessoas dizendo não com desculpas, humanamente falando, aceitáveis, mas dando desculpas, não quero. Vim para a festa, não, sabe, eu casei, não dá. Olha, eu comprei uma propriedade, não dá. A questão é, irmãos, a gente sempre vai ter uma desculpa. Está um momento agora de a gente vencer a desculpa e viver aquilo que Deus tem para nós. Gostaria, irmãos, a partir de março, gostaria que nós iniciássemos um pequeno grupo aqui na igreja. E eu sei que aí nós vamos precisar de alguns fatores, né? A gente precisa de pessoas que desejem abrir a casa, e a gente precisa ter líderes para estar nessa casa. Precisamos ter equipes que pessoas que estejam dispostos a fazer parte, porque a partir disso, a gente então, em nome de Jesus, a gente vai começar a desenvolver no nosso meio algo chamado koinonia, relacionamentos, conforme a Bíblia. E a partir disso também, em nome de Jesus, vai parar a rotatividade. E também, em nome de Jesus, a gente vai alcançar novas vidas. Mas para isso, irmãos, eu tenho que olhar aqui e olhar para vocês. E aí, obviamente, eu posso fazer o convite. A questão é, está disposto a servir? E aí eu sei que vai ter 1 milhão de situações na mente, ainda mais nos dias de hoje. Mas uma questão eu te falo, irmãos, com muita humildade, entenda o que eu vou dizer, com muita humildade mesmo. Quem quer servir a Deus,
quer servir a Deus. Vai ver oportunidades. Está na hora, irmãos, a gente enxergar oportunidades também daquilo que o Senhor quer realizar. Mudanças vão ocorrer. Aquilo que de repente você está projetando agora, pode vir mudanças daqui a pouco. Pode tocar em coisas que você ama, em coisas que você gosta. Pode mudar a tua agenda. A questão é o quanto eu e você estamos dispostos a ser fiel. Agora uma questão aqui para nós. Eu e você então sendo testados nisso, as mudanças vão revelar sentimentos. O pessoal hoje tem usado muito essa questão, esses termos de paternidade e orfandade. Sabe que quando eu comecei em 1900 e bolinha, não tinha esses termos. Mas na verdade é que é uma realidade também, talvez para ficar um pouquinho mais fácil para nós entendermos. E segundo os termos, orfandade é quando nós nos sentimos abaixo daquilo que Deus deseja e projetou para nós sermos. Paternidade é quando eu entendi exatamente quem eu sou em Cristo e como eu me movo em Cristo. E aqui, irmãos, tem alguns sentimentos de orfandade que para mim também começa a transparecer no texto que nós lemos. Para Deus falar para ele, para Josué, não tenha medo, é porque ele teve medo. Deus não estava colocando somente algo no futuro, algo que também ele entendeu. Josué entendeu e teve medo. Vai revelar também sentimentos de insegurança, vai revelar também pensamentos carnais. Diante das provas que você está enfrentando, ou de repente vai enfrentar nesse ano, ou no decorrer da tua vida, você vai ter medo diante dos desafios e diante das provas, você vai sentir-se inseguro, e você também muitas vezes, você vai ter pensamentos extremamente carnais e prejudiciais. Digo porque, irmãos, isso ocorre comigo, eu creio que ocorre com todos, quando de alguma forma sai de uma posição confortável. Todas as vezes que você sair de uma posição confortável, você vai sentir medo, vai vir pensamentos destrutivos na tua mente e vai vir inseguranças. Mas você também só vai chegar onde Deus quer que você chegue, se você também for ousado nele e você crer que ele vai agir em nome de Jesus. Eu e você então, irmãos, a questão aqui, precisamos então ter um coração fiel e conseguir absorver no Espírito as palavras do Senhor, que está escrito aí no versículo 6, 7 e 9, quando ele fala: seja forte e corajoso. E aqui eu gostaria de fazer um desafio para você. Então, como a gente então vence esses sentimentos? Como a gente então começa a viver de uma forma diferente e vence as nossas inseguranças, medos e pensamentos carnais? É meio óbvio, mas vou dizer para você: a Bíblia diz que a nossa fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não é isso que a Bíblia afirma? Vem de ouvir a palavra. Aquilo que você está enfrentando agora e aquilo que você está lendo da palavra de Deus durante a semana é suficiente. Para pensar no teu desafio. Agora para pensar que a tua fé para vencer esse desafio vem da tua leitura bíblica, vem do seu tempo com Deus. Agora para pensar o quanto tempo você está investindo nisso. Às vezes, irmãos, nós vamos e a gente tem os desafios, e a gente se contenta em fazer devocionais que demoram 1 minuto. Não tem nada contra o devocional de 1 minuto, de 5, de 10 ou de 20 minutos. A questão não é essa. A questão que eu estou perguntando para vocês é suficiente para você enfrentar a dificuldade que você precisa vencer? Porque às vezes, por que não vai? Por que eu não consigo vencer? Porque todo mundo consegue, muita gente consegue, eu não consigo. Está faltando base, está faltando tempo com Deus. Entende o que eu quero dizer? Agora pensa o tempo que você está investindo na palavra versus aquilo que você tem que enfrentar, se tem coerência. Lutero, eu sei que os irmãos já ouviram falar dele. Lutero, ele tinha uma frase que eu achava muito bacana, e ele dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para resolver no dia de hoje,
que no mínimo eu tenho que ficar 2 horas orando antes de sair da minha casa. O que Lutero está colocando, irmãos, a questão aqui não é o tempo, está usando a expressão 2 horas. Agora a questão é quanto tempo você precisa investir antes de sair de casa para vencer e enfrentar as dificuldades que você tem que vencer e enfrentar nesse dia ou nos seus dias. Lutero, ele tinha essa ciência: eu preciso gastar muito tempo com Deus. Quanto tempo nós temos gastado com Deus? Dentro daquilo, irmãos, que eu compartilhei com os irmãos, que eu desejo que nós cheguemos, eu entendi, eu preciso gastar muito tempo então com a palavra, porque se eu não gastar muito tempo com a palavra, eu vou ter medo. Se eu não gastar muito tempo com a palavra, eu vou ficar inseguro. Se eu não gastar muito tempo com a palavra, minha mente vai ficar repleta de pensamentos carnais e eu vou querer desistir, porque eu sou ser humano, normal, e eu vou querer desistir, e eu vou querer olhar para trás, e eu vou querer abandonar. Então, para evitar isso, o que eu aprendi? Eu vou gastar muito tempo, eu vou aproveitar os tempos e vou gastar muito tempo, ouvindo, lendo, muito tempo, porque é onde, ouvindo, eu preciso ouvir a voz de Deus, e não as inseguranças do Renato. Eu preciso ouvir a voz de Deus e não os meus medos. Eu preciso ouvir a voz de Deus, não os meus pensamentos carnais, que vai falar para eu desistir, que vai falar para eu abandonar, que vai falar: olha, tá vendo? Ninguém quer nada com compromisso, ninguém quer nada com nada, ninguém isso, ninguém aquilo outro. E às vezes a gente sente-se tão isolado, tão vítima da situação. E aqui, irmãos, é algo nosso, é um compromisso meu e seu. Nós temos também, irmãos, quanto mais tempo na palavra, você vai também perceber que Adão e Eva, eles cometeram um grande erro também depois que eles falharam. Um acusou o outro. Quando você gasta tempo com a palavra, você para de culpar o outro. Eu não cresço, minha vida não dá certo. É governo, é igreja, é pastor, é o marido, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o filho, e por isso que a minha vida não vai. Quando a gente gasta tempo com a palavra, começa a ouvir a palavra de Deus, a gente começa a ver, cara, isso é tudo mentira. Você começa a entender então, estudando a palavra, que a responsabilidade é sua. O teu crescimento depende do seu empenho, e só do seu empenho, daquilo onde você deseja chegar. A Bíblia vai dizer que eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Se nós temos livre acesso a Deus, então só depende de nós, o quanto de relacionamento eu quero com Deus esse ano, o quanto de relacionamento eu quero crescer, que a minha história, as minhas orações não sejam somente repletas de desejos humanos. Volto a dizer, Jesus vai dizer: não construa o teu reino aqui. O reino de Jesus não é aqui na terra, é lá nos céus. Que eu construí aqui na terra, quando eu partir, vai ficar para os meus filhos, depois vai ficar para os meus netos, se Deus quiser, mas vai ficar, irmãos. A grande questão, a gente tem que construir lá tesouros nos céus. Agora, em nome de Jesus, vença esses seus sentimentos. Como eu venço? Palavra, leitura, tempo com Deus. Se você, hoje em dia, os aplicativos ajudam até nisso. Você pode colocar e ouvir. Se você tem alguma dificuldade na leitura, pode colocar e ouvir, e vai ouvindo, e a palavra de Deus vai lavando, vai nos transformando e vai nos fortalecendo. A palavra de Deus vai dizer, a própria palavra afirma, que a palavra transforma a pessoa simples em sábia. O princípio da sabedoria é temer a Deus, e esse temor a Deus é também conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer. Você imagina aqui Josué, se ele não conhece? Se imagina que Josué, diante do desafio, e se fosse somente o Deus de Moisés, não fosse o Deus de Josué, Josué tinha fracassado. Lembra daquela história bíblica, quando as pessoas vão expulsar demônios, lá no Novo Testamento, e a pessoa vai fazer no mínimo uma oração muito curiosa, quando ela fala assim para o demônio, a pessoa possessa de espírito maligno, e a pessoa vai expulsar dizendo assim: olha, em nome do Deus do Paulo, a quem Paulo prega, saia.
Aí o demônio vira e fala: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas quem é você? Nós nos tornamos também conhecidos e a gente começa a agir como filhos do Senhor, conhecendo a Bíblia, irmãos. Mais tempo com a palavra, mais conhecimento, mais investimento nisso, em nome de Jesus. Essa é a responsabilidade que nós temos, enquanto pais, enquanto avós, enquanto filhos, enquanto marido, enquanto esposa, conhecer mais e compartilhar a nossa fé com os pequenininhos, em nome de Jesus. Essa é a maior herança, é a tua fé que você pode deixar para a tua família. Pessoas fiéis a Deus e ao próximo transmitem e geram fidelidade em outras pessoas. Veja aqui, irmãos, não foi isso que Moisés fez? Moisés foi fiel, Moisés gerou um Josué fiel. E aqui eu gostaria de uma frase que eu vi, e ela é bem provocativa. Presta atenção na frase. Os amigos de Josué ali, pessoas próximas, entre as pessoas próximas, Moisés, um grande homem de Deus. Eu vi uma frase no final do ano e eu quero compartilhar com vocês. Quais são as 5 pessoas mais próximas de você? Pensa aí. E a frase termina dizendo: me diga quais são as 5 pessoas próximas de você, e eu vou dizer aonde você vai chegar. Às vezes, irmãos, nós precisamos também caminhar com pessoas mais fortes na fé. Precisamos caminhar com pessoas que estão ali, que vão nos desafiar na nossa caminhada. Às vezes nós queremos, irmãos, somente caminhar com pessoas, às vezes assim, é legal a pessoa, mas ela não me desafia na minha fé. E agora eu gostaria, a exemplo que Josué fez, e andou com pessoas, e com uma pessoa espiritualmente mais madura do que ela, que no caso é Moisés. E eu e você, quem é o Moisés da nossa vida? Uma pessoa próxima, madura, que ora com a gente, que nos acompanha, que a gente compartilha as nossas dificuldades, que a gente compartilha pecados que nós estamos lutando, tentações que nós estamos orando para vencer. Quem é essa pessoa na tua vida? Porque precisa ter. Agora essa pessoa tem que ser mais madura do que você, senão vai cair. Eu e você não podemos cair num erro, irmãos, de Roboão. Roboão foi filho de Salomão. Há de se esperar que ele fosse tão sábio quanto o pai. Mas na hora da dificuldade dele, na primeira dificuldade, em vez de ele ir e ouvir os conselhos de pessoas mais maduras do que ele foi ouvir o conselho dos parças, dos amigos, da galerinha dele. E aí, irmãos, ele se perde, ele toma uma decisão errada e divide o país. Às vezes nós estamos dividindo um país, vamos assim dizer, da nossa vida, porque a gente está ouvindo pessoas imaturas e não estamos ouvindo pessoas mais maduras do que nós. Agora o segundo ponto: quais são as pessoas também da nossa vida? Uma questão, a gente tem alguém que está nos discipulando. E quem agora nós estamos discipulando? É gostoso ser discipulado, ter um coach, ter alguém, um mentor, alguém que vai estar ali de alguma forma nos aconselhando, nos desafiando e nos fazendo crescer. Isso é muito bom. Agora, quem é a pessoa que você também está discipulando? Está chegando pessoas novas, e vai chegar mais agora em 2023. Agora a questão é se eu estou disposto a andar com essa galera, passar para esse pessoal que vai estar chegando ou está chegando, que é muito bom servir a Deus e compartilhar com essa pessoa coisas da sua vida, a forma como você age no teu casamento, com os teus filhos, com as tuas finanças, enfim, irmão, transmitir vida. É isso que vai atrair. E eu e você precisamos, irmãos, dessa forma. Pessoas fiéis geram fidelidade em outras pessoas. A fidelidade de Josué a Moisés capacitou para ser líder que levou o povo de Israel a conquistar a terra prometida. Você tem um coração fiel? Fecha teus olhos, por gentileza, e eu gostaria que nós orássemos agora. Como anda o teu coração, irmãos?
Quais são os processos que Deus quer que você viva? Como você está sendo fiel? Algumas perguntas. Você está sendo fiel no teu pouco? Família, negócio, finanças, tua vida devocional. Você está desenvolvendo as raízes, tempo com Deus, tempo de leitura bíblica. Você está enfrentando os desafios de forma correta, isso é, você está os enfrentando o desafio ou você está fugindo dos desafios? Você está ouvindo a voz de Deus, lendo, como anda a leitura bíblica? Ou você está ouvindo o seu medo, as suas inseguranças e os seus pensamentos destrutivos? Você está renovando a tua mente, a tua forma de pensar com a palavra? Se não, ore agora. Porque se não tiver mudança, irmãos, 2023 não vai ter nada de novo na sua vida. Se você agora não começar a buscar e mudar as situações, não vai ter nada de novo. Às vezes nós queremos, irmãos, atitudes diferentes, fazendo as mesmas coisas. Vamos orar agora em nome de Jesus. Ore agora, tenha esse momento com Deus, de clamar. Faça um propósito com o Senhor. O maior propósito que você tem que fazer não é academia. Isso fica, isso é um de menos. Agora, o que é importante é fazer um propósito de leitura bíblica, de conhecer mais a palavra de Deus, de você ler. Você já leu a Bíblia? Já leu a Bíblia inteira? E quantas vezes você já leu? Senão as pessoas que estão chegando agora, daqui a pouco conhecem mais do que você, e você já tem 10, 15 anos de crente. Está na hora de você investir então. Está na hora de você começar para que os seus pensamentos sejam renovados. Senão você vai continuar agindo da mesma forma, caindo nos mesmos erros no teu casamento, nas tuas finanças, cometendo os mesmos erros enquanto pessoa. Você vai ser transformado quando você estiver ali aos pés de Jesus. Vamos abandonar esses medos em 2023. Vamos ter um ano diferente. Vamos crer ao invés de duvidar. Vamos ter um coração mais parecido com Josué, irmãos, mais parecido com Josué, daquele que vai conquistar a terra prometida. Ou você somente vai fazer como os espias e vai olhar e não vai crer, que vai olhar e vai falar: a terra é boa, mas olha, não vai acontecer, é impossível, me sinto como um gafanhoto. Até quando você vai sentir-se assim? Deus atuando também, e ele creu. Nesse tempo agora, ele já tinha os 10 mandamentos, ele já tinha ali o livro de Levítico, ele já tinha as leis, e Josué, ele estava muito disposto a praticar, a crer e praticar. Você tem que conhecer também, irmãos. Complementa agora com o Senhor. É a tua fé. Você não faz isso para mim, você faz isso por você mesmo. Você faz isso porque Jesus te ama e você quer honrar o Deus que você ama também. Lembre-se da frase de Lutero: ter muitas dificuldades e dias corridos exige mais oração e mais tempo de leitura bíblica, e não sair apavorado querendo ganhar o mundo. Lembre-se da frase que Jesus fala: a gente pode conquistar o mundo inteiro e perder a nossa alma. A grande questão não é conquistar as coisas desse mundo, a grande questão é não perder a alma. A grande questão é você, em nome de Jesus, ter um encontro com Jesus e crescer, conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, e não se iludir com as coisas desse mundo. Os meus amigos de adolescência, muitos deles caíram, se iludiram com as coisas desse mundo. Que você não caia, e que em nome de Jesus você venha prosseguir, você venha voltar à paixão, ao primeiro amor, e venha ter um ano diferente em nome de Jesus.
É época de você resgatar o teu amor. A maioria, talvez todos que estão aqui hoje, eu já vi vocês no melhor momento, porque eu conheço vocês de longa data. Volte ao melhor momento. Se você não está vivendo o melhor momento, volte ao teu melhor momento. Eu já vi seus olhos brilhando. Eu já vi você realmente orando de uma forma sensacional. Cadê esse servo? Cadê esta serva do Senhor? Cadê essa pessoa que era tão apaixonada por Deus? Essa pessoa que nos bancos queria uma oportunidade. Eis a oportunidade agora. Vai agarrar ou vai ficar com medo? Ore ao Senhor. É Ele quem dá força. É Ele que tem me dado força. E o que eu compartilho hoje é algo que eu tenho buscado viver, irmãos, de verdade. Perante os meus medos, eu não vou ouvir meu medo, eu não vou ouvir a minha insegurança, eu não vou ouvir pensamentos destrutivos. Eu vou ouvir a voz do meu Deus. Eu vou viver os processos. Eu vou fazer minhas raízes crescer, porque eu vou servir o Deus da minha vida em nome de Jesus. E perante o desafio que Ele tem me dado, eu não vou fracassar. Aliás, a gente só fracassa quando desiste, né? Então eu não vou desistir. Eu vou permanecer crendo, trabalhando, orando, aprendendo, desenvolvendo, sendo repreendido quando falhar, porque eu sei que falhas eu estou sujeito, mas eu vou perseverar em nome de Jesus. E o Senhor vai me ensinar. E como Davi, apesar das falhas dele, marcou a geração dele, eu também vou marcar dentro daquilo que o Senhor tem me pedido. E eu te convido a fazer o mesmo. Em nome de Jesus. Jesus está te chamando. Cadê os sonhos? Cadê os sonhos que Ele colocou no teu coração? Vamos resgatar cada um deles em nome de Jesus. Sim, Jesus, nós oramos a Ti e pedimos o Teu mover, a Tua graça. E eu sei, ó Pai, que o Senhor tem dado sonhos, projetos, desejos. Agora, nesta manhã eu te peço, resgate-os para a Tua glória, Deus. Pai amado, tira o medo, as inseguranças, os temores, porque não vem de Ti isso não. Isso é coisa da nossa carne, muitas vezes também colocada pelo nosso inimigo. Mas Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que a gente venhamos estar transbordando na Tua palavra. Leva-nos a crescer na Tua palavra. Leva-nos, ó Pai, sermos mais fortes em Ti. Leva-nos, ó Pai, a gente desenvolver as raízes, as nossas próprias raízes. E eu te peço, nos ajude, Pai, em Teu nome. Precisamos desenvolver as nossas raízes. Nos ajude a ser fiel no pouco, naquilo que o Senhor tem nos dado agora, para lá no futuro sermos acrescentados no muito. Ajuda-nos, ó Pai. E eu te peço que haja do Teu mover um novo tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para os irmãos ficarem em pé.